A gente aprendeu na última aula, a respeito da nova vida em Cristo. Só recapitulando aqui o que está acontecendo aqui, por que Paulo está escrevendo essa carta, é que Paulo... Calma aí, gente, tomar uma água. Vamos lá. Então vamos lá. Recapitulando a última aula, a gente vai ver aqui que Paulo está falando sobre uma nova vida em Cristo aos Colossenses. Lembrando que Paulo ele não conhecia o povo de Colosso, né? Ele não conhecia esse povo. Esse povo ele foi encontrado por Jesus através da sua pregação, quando ele estava, eu acredito que era em Atos 19, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui se eu tenho aqui a anotação. Não. Deixa eu ver, calma aí. Tem aqui. Atos 19, é isso mesmo. Quando ele estava em Atos 19, né, quando ele estava ali, e houve um homem chamado Epáfras, né? Epáfras ou Epáfras. E esse homem, ele foi tocado pelo ministério de Paulo, né? Foi tocado por ele, e aí ele voltou para sua casa, né? Ele era de Colosso e ele voltou para sua casa. Só que ele voltou e ele começou a evangelizar todo o povo de Colosso, né? E Paulo não foi Paulo que ganhou aqueles homens para Cristo. Foi Paulo que ganhou o Epáfras, né? E ele ganhou a cidade inteira para Jesus. E agora esse Epáfras, ele vai encontrar Paulo em Atos 19, e ali ele vai falar do ministério de Cristo, ele vai falar de tudo que aconteceu com o povo, né, através da sua pregação. E aí Paulo, ele fica muito feliz e ele escreve essa carta aos Colossenses, né? Então perceba que Paulo ele está alegre, né? Mas ao mesmo tempo é um desafio para ele escrever para quem ele não conhece. Mas mesmo assim, Paulo não deixa de anunciar o evangelho, não deixa de dizer o que está no seu coração. E o povo de Colosso é uma região da Grécia, né, de Roma, e eles tinham alguns costumes, né? Como todo o povo que é do legalismo e tudo mais, eles tinham alguns costumes, né? E esses costumes eram os costumes gregos. E aí Paulo ele vem com o evangelho de Cristo quebrando alguns paradigmas. Primeiro, Paulo já disse que Jesus ele é o Senhor de todos. Jesus ele é o Senhor da criação e ele é o Senhor da redenção também. E aí, Paulo ele fundamenta, né, o evangelho nisso, e ele também dá alguns ensinamentos ao povo, para que o povo venha entender aquilo que Paulo está querendo dizer. E Paulo fala dessa nova vida, quando a gente finalizou a última live, falando a respeito dessa nova vida, né? Porque alguns diziam como regra, né? Não pegue nisso, não toque naquilo, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas do homem, né? E ele está falando a respeito dessas doutrinas que foi dada aqui pelo homem e que eles seguiam fielmente. E agora Paulo ele adentra aqui uma nova doutrina, né? Não tem valor nenhum. Aquelas doutrinas que são culto à carne, culto às pessoas, né? Porque muitos deles eram idólatras, né? Muitos serviam aos seus senhores como querendo algo em troca, né? E aí Paulo ele entra com o evangelho puro e simples. E o nome da live é Precisamos Falar sobre Seus Pensamentos. Boa noite, William. Tudo bem? Pai do Senhor. Boa noite, seja bem-vindo aí. Gente, olha aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas olha que chuva maravilhosa, né? Que tá chovendo. Não sei se a gente vai conseguir continuar a live aí. Se cair alguma coisa assim, foi por conta da chuva aí. Você sabe que em Brasília choveu, acabou, né? Choveu, escureceu. Mas a gente vai dar continuidade aqui. Nós precisamos falar sobre seus pensamentos, por quê? Porque esses dias eu estive pensando muito, né? Eu estive pensando muito e eu acredito que todo mundo pensa, né? Todo mundo tem seu momento de reflexão, todo mundo tem o seu momento
que você para refletir no dia, para refletir nas suas ações. E aí a gente vai falar sobre isso, o que nós devemos pensar, né? Como cristãos, o que nós devemos pensar, né? O que nós devemos pensar? E Paulo, ele fala aqui para buscar as coisas que são do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E tem muita gente que pensa que Jesus ele vai vir, ele já veio só naquela época, né? Que Jesus veio e foi morto no madeiro, mas Jesus também ressuscitou. E aí Paulo, ele vai retratar aqui de um pensamento, porque nós não devemos pensar só nas coisas que são da terra, né? E ele afirma aqui no versículo 2: pense nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morrerão. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês serão manifestos com Ele em glória, né? Ó, o Luiz também entrou aí. Tamo junto, mano. Vamos lá. Então Paulo está falando aqui aos Colossenses, aos Colossos, que eles devem, e também a nós, que nós devemos pensar não somente nas coisas terrenas, né? E Paulo, ele falou numa das cartas, né? Eu esqueci qual carta que é, ele fala assim: se nós esperamos Jesus só nessa vida, nós somos os mais miseráveis. Porque tem muita gente que pensa somente no agora. Pensa. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ganhar dinheiro com isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que me envolver nisso, eu tenho que ter uma carreira profissional, eu tenho que levar meus filhos para a escola, os meus filhos têm que crescer, meus filhos têm que passar na faculdade, meus filhos têm que fazer o mesmo curso que eu, meus filhos têm que ir para a área que eu estou, os meus filhos nisso, minha esposa, o meu carro, tem que trocar de carro, tem que trocar de casa, e começa a pensar. Você viu o tanto de pensamento que eu tive só em, acho que foi menos de 20 segundos. Isso tudo a gente pensa no dia a dia. Eu mesmo, como pai de família, eu penso muito, muito nisso. Mas não é só isso que interessa a nós, cristãos. Nós não temos que estar ligados somente nisso. Nós temos que estar ligados e pensar nas coisas que são do alto, na eternidade. Porque, como eu disse, o nosso coração, a nossa alma tem saudade daquilo que a gente não viveu. Daquilo que a gente ainda não viveu. Por quê? Porque a gente já viveu algo em Cristo. Nós viemos de Deus. Nós voltaremos para Ele. Paulo está falando aqui, ó. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morrerão e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, a nossa vida está oculta em Deus, em Cristo, né? E nós não podemos pensar somente nessa vida tão passageira. E é agradável, é gostoso realmente viver. Mas nós não devemos pensar só nisso. Nós devemos ter um plano, né, de salvação para nós mesmos. Né? Por muitas vezes a gente quer pregar para os outros a salvação, mas por muitas vezes a gente não prega para nós. Né? Lembrarmos da eternidade, lembrarmos que esse plano é passageiro, lembrarmos que tudo aqui vai passar. Céus e terra passarão, mas não vai passar as palavras do Senhor. E se Ele diz que Ele foi para o céu para fazer morada para nós, e Ele vai voltar, disso eu tenho certeza. E é nisso que nós temos que pensar. Sabe por quê? A nossa humanidade, sabe por quê? Nós estamos aí num momento de pessoas tão doentes, e eu falo doentes psicologicamente, porque as pessoas elas esqueceram de pensar nas coisas que são do alto. A ansiedade, né? A aflição do coração. A ansiedade é exatamente isso. Né? As pessoas elas não conseguem controlar. Né? E tem uma síndrome que até o Dr. Augusto Cury ele fala da síndrome do pensamento acelerado. Né? SPA, que é chamado. A síndrome do pensamento acelerado. A qual a pessoa ela não consegue controlar os seus pensamentos. Ela não consegue controlar os seus estímulos de pensamento. Né? Ela não cria bloqueios e ela não cria gatilhos que afaste a ansiedade, que afaste o medo, que afaste qualquer outro tipo de coisa. Né? E aí
esses gatilhos não são lançados e aí a pessoa absorve qualquer coisa e aí ela vive de qualquer jeito. Então o que nós temos que pensar? Pensar nas coisas que são do alto. Você tem que ter dúvidas sobre os seus pensamentos. Se tem uma coisa que você deve ter dúvida é sobre os seus pensamentos. Né? Quando eu falo em relação à terra, em relação ao terreno. Sabe, nesses dias que a gente ficou aí, que eu passei meu aniversário na chácara, né? Fiquei 2 dias ali. Eu me desliguei realmente. Né? Eu fiquei aí 2 dias desligado de tudo. Não entrei em rede social, não entrei em Facebook, WhatsApp, não entrei em nada disso. Né? Eu fiquei esses 2 dias realmente recluso. Eu precisava desses 2 dias. Né? O meu corpo precisava, a minha mente precisava desses dias. Sabe? Porque todo dia fazendo live, todo dia aqui, entrando aqui, todo dia respondendo, todo dia. Sabe? Isso faz com que, por muitas vezes, a gente perca até o foco, perca até o propósito. Né? E eu percebi que eu estava meio que saindo. Então, assim, eu precisava tirar esse tempo. Né? Então, assim, para a sua alma, para a sua mente, você precisa, às vezes, dar um descanso. Sabe? A tecnologia ela é boa, mas ela usada constantemente, ela te atrapalha. Então, assim, a gente ficou ali 2 dias entre amigos, entre irmãos, né? Foi algo muito agradável. Não precisamos de Instagram, não precisamos de Facebook, né? Eu recebi tanta mensagem hoje que eu consegui responder mensagem de aniversário, né? Até para muitas pessoas. E eu me desculpei com elas, né? Falei, olha, não tava sem celular e tudo mais. Mas, tipo assim, cara, parece que eu sou outra pessoa agora. Eu precisava disso. Né? Eu precisava ficar entre amigos, precisava brincar, precisava de algo que é natural, sabe? Porque por muitas vezes aqui é muito artificial. Né? As pessoas elas querem demonstrar uma coisa que não são. Né? E a gente não pode viver só em tecnologia atrás de tecnologia. A gente tem que ter o nosso momento de lazer com a nossa família, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Então eu digo para você, se você está cansado, se você está fadigado, cara, esquece tecnologia. Esquece Instagram, esquece Facebook, YouTube. Esquece tudo isso, dê um tempo para você. Viva um tempo de paz consigo mesmo, né? Então, assim, é muito bom, sabe? Você pegar um dia e você descansar a mente, sabe? Você esquecer totalmente de tudo que tá lá fora, né? E você descansar, você tá ali entre família, entre amigos, é muito bom. É muito bom tudo isso. Então, além disso, você também tem que ter um descanso da sua alma e você tem que parar de pensar somente nas coisas que vão ficar aqui. As coisas que vão ficar, elas vão permanecer aqui. Mas as coisas que são eternas, elas permanecerão para sempre. E você foi criado, você foi gerado para ser eterno. Né? Ó, o Rominho tá falando verdade. A Ju falou que é forte. Né, Ju? Oi, Ju. Um beijo, boa noite. Ó, o Luiz também falou, muito bom descansar a mente. Verdade. Né? E nós descansamos ali. Tivemos um tempo muito agradável. Né? Foi muito bom mesmo. Foi um dos melhores aniversários que eu já tive. E fiquei com a minha família, fiquei com meus amigos, com os meus irmãos. E aí é muito bom a gente passar esse tempo aí, esse tempo para a gente relaxar. Então aqui, Paulo ele ainda vai falar a respeito de uma velha e uma nova natureza. Né? E Paulo vai falar que antes, nós éramos filhos da desobediência. Filhos da desobediência, a qual nós fazíamos e andávamos em coisas que nós queríamos, né? No passado, quando viviam nelas. Quais coisas eram essas? Portanto, versículo 5, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Olha só o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza. Avareza também é idolatria. A Bíblia diz que a avareza é idolatria. Versículo 6. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado. No passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. E ele diz, iras, indignação,
maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. E ele continua: não mintam uns para os outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então nós tínhamos uma imagem, uma velha natureza. Nós não temos mais. Por que nós tínhamos? Porque essa antiga natureza, essa velha natureza, Paulo diz que quem cumpre ela, quem vive nela, são filhos da desobediência. E nós não fomos chamados para serem filhos da desobediência. Nós fomos chamados para ser filhos da obediência. Assim como Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele se entregou. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes mesmo se humilhou. Tornou-se servo. E foi até o madeiro. E ali ele se entregou no madeiro. E Paulo fala dessa velha natureza. Né? Paulo fala dessa velha e da nova natureza. A qual nós já fomos selados. A qual nós já fomos abrigados nela. E aí ele continua: aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Olha só como é que ele traz aqui um Cristo que é pleno, toda a plenitude está nele. Você lembra do que ele falou lá no começo, lá no capítulo 1, que é em Cristo que está corporalmente toda a plenitude da divindade de Deus, né? E que neles nós somos levados à plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e de toda autoridade. Então Cristo, ele é o cabeça. Cristo está em todos, em tudo e em todos. Agora, se nós permanecermos nele e ele permanecer em nós, nós também alcançaremos essa plenitude, né? Porque Deus, ele nos chamou para ser plenos nele, em amor. Então, portanto, por como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportando-se uns aos outros e perdoem mutuamente uns aos outros, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para a paz que vocês foram chamados, em um só corpo, e sejam agradecidos. Olha só como que Paulo está nos levando a uma plenitude no fruto do Espírito. Paulo está nos levando a esse fruto do Espírito, que é a paz de Cristo. E aqui, versículo 16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração, né? E tudo o que fizerem, seja em palavras, sejam em ações, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então você que entrou aí, gente, vai dando um like aí. Se quiser compartilhar também essa live, compartilha aí com seu amigo. Compartilha aí com as pessoas que estão nos assistindo aí, que estão aí no YouTube também, ou no Instagram também. Dê o seu like aí que esse vídeo vai mais longe quando você interage, né? Faz essa interação aí. E aqui Paulo está falando aqui de uma unidade, né? De até mesmo da gente, de nós uns aos outros, nos admoestar, né? Da gente, como é que é o nome que ele falou aqui? Se aconselhar, que a instrução e o aconselhamento mútuo em toda sabedoria. Então nós temos que ter esse aconselhamento uns aos outros, admoestar uns aos outros, saber que nós somos um só em Cristo, né? E que as nossas atitudes, elas falem mais do que as nossas palavras,
É porque tem muita gente que é muito boa em falar. Fala, 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 mas quando é na hora de agir, não consegue. E Paulo está falando aqui, ó. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. E aí, gente, a gente vai entrar aqui a respeito dos deveres em casa, né? Os deveres em casa, tanto a homens, tanto a mulheres, tanto a pais, tanto a filhos, tanto a servos, tanto a senhores. Por que que Paulo vai falar sobre isso? Porque Paulo ele está dando aqui um novo fundamento, um novo firmamento dos colossos, né? Porque eles tinham como base Roma. Eles tinham como base os imperadores, né? A qual os imperadores eles tinham total controle sobre a vida de seus filhos, sobre a vida das suas esposas, sobre a vida de seus servos, né? Eles eram superiores a todo mundo. Mas agora Paulo ele vai trazer aqui os deveres de cada um em seu próprio lugar, né? Primeiro ele começa, as esposas, versículo 18 do capítulo 3 de Colossenses. Ele começa dizendo às esposas. As esposas, que cada uma de vocês se sujeitem a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Aos pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Sabe o que desanima um jovem? Sabe o que desanima uma pessoa que ela quer permanecer na fé? Um pai que não entende o seu filho. O pai que não consegue trazer o seu filho para mais perto. Um pai que toda hora irrita o seu filho. Um pai que deixa toda hora o seu filho irritado. Isso desanima, né? E Paulo está falando sobre isso. Boa noite, Lisandra, tudo bem? Daniel também chegou aí. Ó, minha mãe está aí. Oi, mãe, benção. Boa noite, um beijo. Né? E Paulo está falando, pais, não irritem os filhos de vocês, para que eles não fiquem desanimados. Versículo 22, servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas. Isso aqui não trata somente dos colossenses, mas trata também da gente. Tudo que a gente deve fazer, ou tudo que a gente vá fazer, que nós venhamos fazer com todo o coração, como se fosse para o próprio Deus, e não para as pessoas, não querendo um reconhecimento de pessoas. E ele continua, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Perante Deus não há parcialidade. Deus ele é um juiz imparcial. Ele não tem servos queridos, pessoas queridas. Deus tem a justiça. Deus tem a justiça, né? E por muitas vezes Paulo está falando isso aqui porque muitos servos, naquela época existia a escravidão. E muitos servos, eles eram levados à escravidão, né? Eles eram levados até o sofrimento mesmo final, né? Pelos seus senhores. E Paulo está falando aqui, através do Espírito Santo, para que eles façam as coisas como se fosse para Deus. Ah, mas o meu Senhor ele é muito ruim. Paulo está falando, olha, façam para que como se fosse para Deus, porque a vossa recompensa ela estará em Deus, não vai ser em homens, né? E quem estiver plantando injustiça, ele vai colher essa injustiça, né? Em troca, a injustiça ela será feita. Então, vamos supor que um servo ali ele maltratou um senhor, na verdade, ele maltratou o seu servo, foi injusto com ele. Ele vai receber a injustiça dele.
E agora ele vai tratar aqui também com os senhores. E a gente já entra aqui no capítulo 4 de Colossenses. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Olha só. Gente, ninguém, presta atenção nisso. Ninguém na terra não está sujeito a uma autoridade. Seja ele um monarca, seja ele um ditador, seja ele um presidente, seja ele um senhor, seja ele qualquer tipo de pessoa. Ninguém está na terra que não é sujeito a uma autoridade. É igual eu falo e eu dou exemplo. O Papa, para o Papa ser elegível, né, ele precisa ali de um conselho para eleger ele. Né, ele precisa ali de pessoas para eleger. E ele está debaixo de uma autoridade romana. O presidente precisa de um povo para eleger ele. E ele está debaixo de uma autoridade humana. Né? Um pastor, um padre, qualquer tipo de pessoa, seja qualquer tipo de presidente, até mesmo um dono de uma companhia, pode ser qualquer tipo de companhia, né? Pode ser trabalhista ou informal. Qualquer pessoa, ela está sujeita a um tipo de pessoas que vai tratar sobre os assuntos da sua empresa. Ninguém é dono de si mesmo. Todo mundo tem um senhor. Ah, mas o meu patrão não tem o senhor. Tem sim. Né? Ah, você não está vendo hoje, mas ele tem sim. Ah, não tem na terra. Tem sim, tem no céu. Tem alguém, com certeza. E aqui Paulo está falando que vocês também têm um senhor no céu. Né? Talvez não tenha na terra, mas no céu, com certeza, vocês têm. Lembra de Faraó, gente. É só a gente lembrar de Faraó. Né? Faraó, ele era o manda-chuva da época. Faraó, ele era o governante, o poderoso do mundo. Né? Eles construíram um império junto com José. Eles conseguiram construir um império a qual dominava toda a região ali. Dominava o mundo. Mas olha só o que Deus fala a respeito de Faraó. Eu endurecerei o coração de Faraó, o meu servo. Então, nós temos que entender, gente. Não tem presidente maior do que Deus. Não tem papa maior do que Deus. Não tem pastor maior do que Deus. Não tem ninguém, uma autoridade superior, policial civil, federal, STJ, STF, deputado, senador, ministro, juiz. Não tem. Todo mundo um dia vai chegar diante do tribunal de Cristo. Vocês lembram da live do tribunal de Cristo? Exatamente isso. Todos nós iremos passar por um tribunal de Cristo. Né? Então não existe nenhuma autoridade humana que não esteja debaixo da autoridade também de Deus. Lembra quando Jesus também foi a Pilatos? Né? Que Pilatos falou, olha, eu tenho o poder de te tirar daqui. É só você me falar de onde que você é. Diga de onde que você vem, porque eu tenho o poder de te tirar daqui. E aí Jesus olha para ele e fala, rapaz, nenhuma autoridade que você tem, você não teria se não fosse dada por Deus. Né? O Luiz está falando, tem gente que acha que só deve satisfação a Deus e só. Negativo. Todo mundo tem um discipulador. Todo mundo tem que ter, na verdade, um mentor, um discipulador, pessoas que irão mostrar, pessoas que irão admoestar, pessoas que irão repreender, né? Todo mundo precisa, gente, de correção, todo mundo precisa de repreensão. Imagina se a gente vivesse daquilo que a gente pensa. Precisamos falar sobre seus pensamentos. Seus pensamentos são pensamentos ruins. Para isso que existe a Constituição, para conhecermos direitos e deveres. Verdade, Ju. Desde pequenos, a autoridade é pai e mãe. Posteriormente, professores. E por aí segue toda a vida. É verdade, Ju. Né? Todos nós estamos debaixo de uma autoridade. E hoje,
né, o Brasil, ele é regido pela Constituição, né, a Constituição de 88. Todos nós somos regidos, nós temos a lei, né, da Constituição, os deveres e os direitos também, né? E um direito nosso religioso é que nós podemos prestar culto, né, porque o Estado é laico e ninguém pode interferir no nosso culto. Isso é um direito nosso. Mas esse também era um direito na época que eles não tinham esse direito, né? Porque os romanos dominavam aquela época, os seus senhores dominavam aquela época. Então, eles não tinham direito sobre si. Mas Paulo está falando, olha, não fiquem pensando que vocês vão ter só essa vida na terra. Não fiquem pensando nisso. Por quê? Porque tinham servos que faziam só por fazer. Né? Tinham servos que faziam não querendo fazer. E Paulo fala, olha, vocês devem fazer como se fosse para o Senhor. E agora ele vai até os senhores agora. Senhores, tratem os vossos servos com justiça e igualdade. Não tenha um servo melhor do que o outro, ou não trate um servo menor do que o outro. Não, trate com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Ele está tratando aqui com um povo que achava que era dono de si, assim como o Luiz falou, né? Achava que era dono de si. Não, eu sou dono de mim mesmo, eu sou Senhor, eu sou o patrão, eu sou o mestre, então eu sou dono de mim mesmo, não devo satisfação a ninguém. Calma lá, gafanhoto. Calma lá, pequeno gafanhoto. Não é assim que acontecem as coisas, não é assim que a banda toca. Todos nós iremos passar por tribunal de Cristo e nós seremos julgados pelas nossas obras, viu? Então, trate pessoas com justiça e igualdade, porque o reino de Deus é isso, é justiça e igualdade. Jesus nunca pregou nada que fosse justiça e igualdade. O reino dele é estabelecido por justiça e igualdade. E nós aprendemos aqui nessa carta que ele é Senhor de todo e sobre todos. Sobre todos. E agora Paulo ele dá aqui os conselhos finais a esse povo, né? Versículo 2 ele entra. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Sabe por que Paulo estava algemado? Porque ele estava pregando que Jesus era Senhor de todos, ele era Rei de todos e sobre todos. E aí, não aceitaram a pregação de Paulo. Por conta disso, Paulo estava preso. Né? Paulo estava preso. Aqui, se você voltar aí um pouquinho, você vai voltar lá em Atos 28, onde Paulo está preso em Roma. Né? Ó, Stephanie está aí. Boa noite, Stephanie. John Lima e MV Neves. MVJ Neves. Sejam bem-vindos aí, gente. Boa noite para vocês que estão chegando. E Paulo está dizendo aqui, ó, vocês estão presos, ou eu estou preso, na verdade, por conta daquilo que eu falei, por conta do Evangelho de Cristo. E ele está falando, e deste mistério eu estou preso. Orem para que eu torne este mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. E aproveitem bem o tempo. Gente, eu preciso falar sobre tempo aqui. Versículo 5 aí do capítulo 4. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. E aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês sejam sempre palavras agradáveis, temperadas com sal, que saibam como devem responder a cada um. Gente, nós precisamos aproveitar bastante o nosso tempo. Nós precisamos zelar pelo nosso tempo. Porque, como eu já falei, tempo é vida. Não tem como voltar no tempo. Se eu quisesse voltar na hora que eu comecei essa live, não tem como mais. Já passou. A vida já foi. E cada dia que passa, está correndo vida. Tudo é vida. O que nós estamos respirando agora é vida.
O tempo no relógio que está passando agora é vida. Nós precisamos aproveitar bem o nosso tempo. E tem muita gente perdendo tempo. Automaticamente as pessoas estão perdendo vida. Por quê? Pelo seu modo de pensar. Por quê? As pessoas elas não conseguem controlar os seus estímulos. As pessoas elas não conseguem controlar o seu pensamento. Sabia que o pecado ele é premeditado? Agora eu vou entrar num assunto aqui. Deixa eu passar um álcool. O pecado ele é premeditado. Não existe essa de eu não sabia. Não existe essa de a carne é fraca. Não existe essa meu Deus, eu não consegui controlar. Não existe essa de porque eu me deixei levar. Não. Não existe essa porque o pecado ele é premeditado. Primeiro, o pecado ele vem pro coração. Ele vai pro coração. E depois, só depois que ele é consumado. Sabia disso? Por isso que Cristo ele fala que, porque antigamente na lei mosaica de Moisés, ele fala assim, ó, aquele que é pego em adultério é apedrejado. Mas o que era ser pego em adultério? É você ser pego ali no ato do adultério mesmo, né? As pessoas entrarem ali, você está cometendo um ato. E aí sim você tinha o respaldo da lei para ser apedrejado. Vamos supor, no caso a pessoa adulterou e não foi pega em adultério. Não acontecia nada com aquela pessoa, só depois. Né? Depois ela ia pro sacerdote e ali era decretado. Mas se for pega em adultério na hora era apedrejado. Tanto que aquela mulher que foi pega em adultério, que chegou até Jesus, ela foi pega no flagrante mesmo, em adultério. E aí eles arrastam aquela mulher até onde Jesus está, que Jesus está escrevendo na areia, lembra? Exatamente. Ali eles tinham o poder na hora de apedrejar aquela mulher, porque ela foi pega em adultério. Mas quando não era pego, quando só sabia de um adultério, passava-se pelo sacerdote. E aí Jesus estreita isso. Jesus fala assim, ó, adultério não é só quando você comete o ato. Se você, com o seu olhar para a mulher, e você, no seu coração, você fazer todo o ato com ela, né, seja mulher, seja homem, no seu coração, você cometeu adultério. Então, tem muita gente que vive assim, a gente está no tempo da graça, então a gente está no tempo aí da libertinagem. Não, tudo é graça. Tudo é graça, tá tudo de graça, é tudo liberado. Pelo contrário, a graça é um funil. A graça é um funil, porque aquilo que a lei antigamente só falava assim, aquele que é pego em adultério, aquele que tem testemunho para dizer, é apedrejado, é morto. Agora a graça estreitou tudo isso. Se no seu coração é onde vem, é no coração que vem as vontades, se no seu coração você desejar e no seu coração, no seu pensamento você praticar, você cometeu adultério. Tá vendo como o pecado ele é premeditado? Eu te dou mais um exemplo de Abel, ou de Caim e Abel. Caim ofereceu um sacrifício ao Senhor, ofereceu uma oferta. Abel também ofereceu do seu melhor. Olha só. E Caim teve inveja de Abel, porque o Senhor se atentou. Gente, percebe que o Senhor se atentou à oferta de Abel. Não que ele não recebeu a oferta de Caim, ele recebeu ambas. A de Caim ele recebeu, de Abel também. Mas o Senhor se atentou à de Abel. É diferente, né? É como, vamos supor, é como um filho. Você tem dois filhos, né? E você pede para os dois filhos desenharem você. Desenha aí a nossa família. Né? E aquele filho vai e desenha um desenho de um jeito e o outro desenha com lápis de cor, pinta e tal e tudo mais. E o outro filho só desenha aquele bonequinho, esqueletinho, feinho e entrega. Qual que você vai se atentar mais? Aquele que tem mais cor, né? Aquele que está mais vivo, aquele que está mais próximo. Mas qual que você não vai receber? Nenhum dos dois, porque você é pai, você vai receber os dois, né? Mas você vai se atentar mais àquele que se esforçou. E foi o que aconteceu aqui.
né? Caim e Abel foi exatamente isso. Deus pediu para eles fazer um desenho. E só que Abel fez um desenho lá de qualquer jeito. Ou Caim fez um desenho de qualquer jeito. E Abel não. Abel coloriu. Abel tirou dos melhores. Tirou da gordura. E aí, o que aconteceu no coração de Caim? No coração dele, ele falou assim, rapaz, Deus só se atentou a ele. Tem que matar ele. E aí Deus desce e fala, Caim, olha, o pecado jaz à porta, mas cabe a você dominá-lo. Cabe a você dominá-lo. Então, foi premeditado o assassinato de Caim, o assassinato de Abel foi premeditado no coração de Caim. Ele tinha o controle de parar aquilo, mas ele não parou. E Deus falou para ele, cara, cabe a você dominar. Você deve dominar. E aí ele não dominou. E aí ele foi lá e matou, né? Então nós precisamos aproveitar bem o nosso tempo. A Ju falou, a Lisandro falou verdade. A Ju falou, desejou, pecou. Por isso devemos pedir constantemente para Deus administrar nossos pensamentos e sentimentos. Exatamente, Ju. Que o nosso pensamento toda hora é ruim, né? Nosso coração, se nós dermos brecha, meu irmão, olha o que a gente está passando aí. Só Deus sabe o que está passando na cabeça desse tal de Lázaro, né? Esse cara aí, esse maníaco aí que tá colocando Brasília de cabeça para baixo. Só Deus sabe o que está passando na cabeça desse cara agora. Só Deus sabe como que esse cara está vivendo agora, né? Esse cara aí que está atormentando Brasília inteira. Um cara está sendo capaz de atormentar. Só Deus sabe o que está passando no pensamento dele, né? Então, assim, os nossos pensamentos têm que ser pensamentos de paz. Pensar nas coisas que são do alto, né? Colossenses 3. Pensar nas coisas que são do alto, né? Porque é para lá que nós vamos. A gente tem a péssima mania de pensar somente aqui, nas coisas terrenas, somente na terra, e esquecendo das coisas que são do alto. E nisso a gente não aproveita bem o nosso tempo. Eu não sei se você hoje percebeu, mas o céu estava lindo, estava radiante, né? Por um tempo choveu, mas daqui a pouco abriu aquele céu lindo, e daqui a pouco estava negresco, né? Tava tudo fechado o tempo, mas daqui a pouco limpou de novo, e agora tá lindo novamente o céu. Né? Então nós temos que admirar cada dia mais as coisas que foram criadas pelo nosso Senhor. E aqui ele vai dar saudações, né, de pessoas que estão com ele. E aí, quanto à minha situação, Tíquico, irmão fiel, ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Então esse homem aqui, chamado Tíquico, ele ficou responsável de ir até os Colossos, né, até Colossenses, aos Colossenses, na verdade, em Colosso, ele estava responsável de ler essa carta a eles, né? Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento de nossa situação e de aleitar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo. Não sei se você conhece Onésimo, hein? O fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Eu não sei se você conhece Onésimo, mas Onésimo é um cara fugitivo. Gente, Paulo está falando aqui de um fugitivo. Onésimo era fugitivo, porque ele tinha um senhor chamado Filemon. E Onésimo fugiu da casa de Filemon. E Onésimo foi alcançado pelo evangelho. E ele era fugitivo por um tempo, né? Ele foi fugitivo até Paulo escrever a carta a Filemon. E ele escreve a carta a Filemon por causa da vida de Onésimo, porque ele era um fugitivo. E Paulo agora escreve essa carta a Filemon para que Filemon aceitasse novamente Onésimo, não como seu servo agora, mas como seu irmão. Meu Deus! De servo a irmão, né? E Onésimo agora ele era participante também do corpo de Cristo, a qual Paulo pregou a ele, a qual Paulo
deu todo o conhecimento a Onésimo e a qual Paulo também aceitou ele no evangelho. Mesmo sendo fugitivo, Paulo aceitou. Por isso que Paulo fala muito bem sobre servo, sobre senhor, sobre pai, sobre filho, sobre esposa, sobre mestre, sobre tudo Paulo fala, né? E aí ele fala assim: Onésimo, o fiel e amado irmão. Agora eu te pergunto, gente, eu te pergunto, como que um fugitivo ele é fiel? Como? Como que uma pessoa que foi fugitiva, agora ele se tornou um fiel amado? Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder de Cristo. E ele está enviando agora Onésimo, que agora se tornou fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês, a igreja universal. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. E ele continua: Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos. Não sei se você lembra desse Marcos, mas eu vou trazer à memória. Primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem também. Marcos, não sei se você lembra, que Paulo estava indo para a sua segunda viagem missionária. Ele e Barnabé. E aí, Marcos, que é primo de Barnabé, ele voltou da missão. Ele não quis participar das missões, né? E aí até que teve um momento a qual eles vão para, acho que é a terceira viagem, né? Que Paulo e Barnabé vão para essa viagem. E aí Marcos ele ficou em Jerusalém. Marcos não quis ir, né? E aí ele ficou. E agora na terceira viagem, Barnabé quer levar quem com ele? O próprio Marcos. E aí Paulo falou: não, não quero. Esse cara aí que nos abandonou na viagem missionária, não vai. Não vai com a gente. E aí houve ali um atrito com eles, a qual eles se separam. Paulo e Silas vai para um lado e Barnabé e Marcos vai para o outro. E agora, olha só, quem é que aparece aqui? O próprio Marcos, a qual Paulo uma hora falou: não quero esse cara perto. Agora eles estão juntos novamente. Porque o evangelho é isso, gente. Uma hora a gente está junto, mas uma hora a gente se separa, mas com um propósito, né? E agora Paulo ele aceita aqui Marcos no seu cotidiano, Marcos junto com ele. E aí ele está falando a respeito de Marcos também, né? Ele está falando: olha, Marcos, que é primo de Barnabé, se ele for aí, recebem ele bem também, porque ele é um irmão nosso. E também Jesus, conhecido justo, mandam saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Epáfras, né? Ou Epáfras, não sei, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo, que está lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Eu posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muitos se empenham por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Meu Deus! E agora ele também fala de Lucas, o médico, amado, e também Dimas. Mandam saudações. Lucas foi o que escreveu o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos, né? Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja de Laodiceia. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia e digam a Arquipo: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembre-se das minhas algemas, que a graça esteja com vocês. Perceba que Paulo no ministério, ele nunca estava sozinho. Paulo no seu ministério, ele não estava só. Ele não andava só. Paulo não vivia só. Muitos diziam: ah, não, Paulo viveu muito tempo só. Quem disse?
Quem foi que falou para você que Paulo andava só? Pelo contrário, Paulo tinha ali seus companheiros de prisão, seus companheiros que ele mandava, né? Os pastores auxiliares que ajudavam ele, Timóteo, Tito, né? Pessoas que estavam ali constantemente junto com ele. Então, Paulo ele deixa essa saudação aqui ao povo de Colossenses, porque era um povo que ainda não conhecia Paulo. Era um povo que não conhecia os apóstolos, porque foi Epáfras que ganharam eles para Jesus. E aí, Paulo está dizendo para eles: olha, vocês não estão sozinhos. Existe um povo aqui que está junto com vocês, do que vocês precisarem, né? E você vê que Paulo ele cita pessoas que são próximas dele mesmo, né? Pessoas, porque o evangelho é isso, gente. Não existe igreja A, igreja B, igreja C ou D. No evangelho de Cristo não existe isso. Existe a igreja universal, né? Existe uma igreja que não se rende, uma igreja que não se divide, né? Uma igreja que não fica em conflitos um com os outros, igreja que quer ser maior do que o outro, competições. Não existe isso na igreja de Cristo. Não existe isso. Então, é assim que Paulo termina essa carta aos Colossenses, né? Dizendo: olha, meus amados, continuem vigiando, continuem orando com ações de graça, né? Vigiem, sejam ministros de Cristo, façam aquilo que Cristo faria, que com certeza vocês vão alcançar ainda mais o coração de Deus e essa cidade que vocês estão. Né, gente? E aqui a gente finaliza o livro de Colossenses. Eu vou finalizar essa live. Daqui 5 minutinhos a gente vai voltar novamente falando a respeito agora da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Né? Paulo divide essa carta em... Paulo divide não, né? Paulo manda 2 cartas, né? E dentro dessa carta vai haver uma divisão para que tenha um conhecimento melhor, né? E a gente vai introduzir aí o livro de Tessalonicenses, tá bom? Na próxima live aí a gente vai falar a respeito de Tessalonicenses 1 e 2, tá? Primeiro Tessalonicenses 1 e 2. Ou a gente vai até o 3, né? Porque o primeiro aqui é só uma introdução que Paulo fala, só uma saudação. Eu falei até em espanhol aqui, só uma saudação. E aí a gente vai introduzir a respeito do trabalho de Paulo, né, o interesse dele também ao povo de Tessalonicenses. Tá bom? Então vai aí, tome uma aguinha, né? Tome uma água aí, que a gente vai voltar daqui a pouco, tá bom? Valeu aí, vocês estão entrando, vocês que ficaram com a gente. Espero que vocês tenham entendido a respeito dessa carta de Colossenses, que Paulo escreve aos Colossenses, né? Espero que vocês tenham entendido aí, que tenha fixado no seu conhecimento mesmo, né? Tudo que Paulo escreveu aqui, né? A plenitude da divindade de Deus estava em Cristo. E olha, você precisa, isso é um conselho agora, você precisa parar e pensar naquilo que você pensa. É estranho isso, né? Mas você precisa parar e pensar naquilo que você está pensando. Dê ordem aos seus pensamentos. Não deixe que os seus pensamentos virem ninhos para os seus medos. Porque se tem uma coisa que paralisa o ser humano, é o medo, né? O medo paralisou aquele povo de Israel quando eles estavam perante Deus. Eles estavam ali perante Deus, cara, no monte. Mas eles falaram: não, a gente ficou com medo, a gente está com medo, então a gente não pode subir. Enquanto Deus estava falando para eles: subam até aqui para que vocês virem sacerdotes de um reino, subam até aqui. E o povo estava lá embaixo: eu não posso subir porque eu tenho medo. E Deus está: sobe, gente. E o povo está: não, a gente está com medo. Que suba Moisés, que Moisés fale com a gente. A gente prefere ouvir Moisés do que ouvir o próprio Deus. Meu Deus, isso é forte, né? As pessoas preferiram ouvir Moisés do que ouvir o próprio Deus. Então, não deixe com que os seus pensamentos, olha só isso,
Não deixe com que os seus pensamentos impeça você de ouvir a voz de Deus. Não deixe. Dê ordem. Silencie os seus pensamentos. Silencie os seus medos. E coloca coragem, coloca fé no seu coração. Coloca fé em você mesmo. Para você acreditar que vai dar certo. E com certeza vai dar certo. Então, precisamos falar sobre os seus pensamentos. Beleza? Gente, me dá 5 minutos aí. Daqui a pouco a gente volta e a gente vai falar um pouco mais da palavra do Senhor. Tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Eu te espero daqui a pouco, hein? Ó, você que tá me assistindo aí, não vai embora não. Vai lá, toma uma água. Ó, minha mãe tá aí. Minha mãe, a Ju, a Lisandra. Né? Vai lá, toma uma água. Se quiser ir no banheiro aí, vai no banheiro também. Né? O Luiz tá aí. Daiane, tá todo mundo aí. Vai lá, vai tomar uma água. Daqui a pouco a gente volta. Tá bom? Um beijo. Rominho também. Me espera aí, gente. 5 minutos. Conta no relógio. Agora é 10 horas agora. 10